Apresento aqui, em breve resumo, o sumário da aula de osteoarticular. Neste slide apresenta-se um exame radiológico da cintura escapular, onde podemos observar a clavícula, a omoplata, com a glenoide, a apófise coracoideia, a apófise acromial com acrómio, cabeça do húmero, com o colo anatómico e com o colo cirúrgico, o espaço subacromial e a interlinha acromioclavicular, neste caso com uma espessura na transição superior da normalidade. Nesta radiografia observamos também um estudo frontal radiológico do ombro direito num jovem em que ainda não existe encerramento das cartilagens de conjugação. Podemos ver a cartilagem de conjugação na transição metaepifisária do húmero proximal, um deficiente ou espaço subacromial estreitado devido a uma certa angulação ainda do acrómio não completamente desenvolvido e um pseudo-alargamento da interlinha acromioclavicular, por ainda não ter ocorrido a ossificação do núcleo acessório que normalmente se desenvolve nesta zona e corresponde ao núcleo de ossificação acessório acromial e menos frequentemente clavicular. Já é do vosso conhecimento que em radiologia convencional, para uma exata localização de uma estrutura, muitas vezes são precisas duas incidências. Por isso, dentro das incidências complementares que realizamos no ombro, podemos considerar o perfil da omoplata, em que vamos ver o corpo da omoplata afilado atrás da grelha costal, a projeção do húmero que não pode ser de plano, com a cabeça humeral por baixo do arco acromioclavicular. É útil para, às vezes, obter informação adicional no espaço subacromial, como podemos ver aqui nestes dois exemplos, em que esse espaço se apresenta bem desprojetado. Por vezes, para sabermos se uma determinada calcificação que já conhecemos existir nos tegumentos da coifa, ou se algum exame radiológico mostrou uma imagem suspeita de calcificação da coifa, podemos fazer ainda incidências em rotação interna e rotação externa do braço, sem mudar a posição do tronco, e uma eventual projeção de uma imagem anómala, por exemplo, radiodensa, numa das incidências projetada no interior do osso e na outra fora dele, confirma-se que trata de uma calcificação dos tegumentos locais. Outra incidência que se poderá realizar é o plano axial da interlinha glenohumeral, em que o braço vai ficar em abdução externa e pomos o detector e a ampola atrás ou à frente da cabeça humeral, respectivamente, e vamos ter esta imagem. Podemos ver aqui, sobretudo, o pequeno tubérculo, a apófise coracoideia, a interlinha glenohumeral e vagamente visualizado o processo apófise acromial. E também aqui vagamente delimitada a clavícula, indicada com o número 8. Podemos, neste caso, desprojetar também algumas alterações ou calcificações que se encontrem a nível posterior ou anterior da interlinha glenohumeral. Apresentam-se aqui algumas estruturas anatómicas que podem ser observadas num plano coronal do ombro. E temos aqui imagens obtidas em ressonância magnética de um plano posterior para um plano intermédio e para um plano anterior, com algumas das referências anatómicas major nestas posições. Assim, a nível posterior, teremos sobretudo o acrómio, ou a apófise acromial, os músculos posteriores da coifa, neste caso parte do supraespinhoso e parte do infraespinhoso e o pequeno redondo, mais atrás o deltoide e parte da diáfise humeral.
Num plano coronal intermédio, as estruturas frequentemente avaliáveis serão a interlinha acromioclavicular, a clavícula distal, o acrómio, o supraespinhoso ou supraespinhal com o seu componente muscular e como parte do seu tendão distal, o deltoide mais marginal, cabeça do húmero, glenoide, interlinha gleno-humeral com um pouco de cartilagem e de debruço superior e inferior. Num plano mais anterior são importantes estas referências que aponto aqui, como seja a apófise coracoideia, o subescapular com padrão multilaminar dos seus feixes tendinosos, parte da longa pressão do bicípite visível também anteriormente e um pouco mais externo visualização do tubérculo maior. Por cima da cabeça do húmero, visualização do tendão do supraespinhoso. Neste slide apresentamos uma referência à interlinha acromioclavicular visualizada em plano sagital e composta por dois ligamentos principais, o acromioclavicular propriamente dito e um ligamento coracoclavicular com dois componentes, conoide e trapezoide. Neste plano sagital, em ressonância magnética, ainda não vemos o acrómio justaposto à clavícula, mas este plano sagital, um pouco mais medial, em plano mais medial, é bastante útil para avaliar a congruência do músculo supraespinhoso entre o corpo da omoplata e a apófise acromial e para saber se ele se encontra atrofiado ou não em lesões crónicas. Provavelmente poderá estar atrofiado e em lesões agudas poderá não ter ocorrido ainda atrofia. Reparem também em topografia anterior à apófise coracoideia e alguns componentes tendinosos múltiplos do subescapular que aparecem como bandas hipointensas. E algumas breves referências a aspectos anatómicos da articulação glenohumeral, que é uma articulação esferoideia, em que a cápsula se encontra inserida na linha epifisária da glenoide e em topografia medial no húmero, onde forma a nível inferior a bolsa axilar. Apresenta-se delineada por uma sinovial e pode revelar dois prolongamentos para a longa pressão do bicípite e outro subescapular. A nível inferior apresenta-se mais frágil e com maior tendência a formar o recesso inferior ou recesso axilar, onde se pode acumular líquido. Os ligamentos principais a considerar são os glenohumerais, sobretudo anteriores, o superior, médio e inferior, os ligamentos coracohumeral e o coracocromial, este contribuindo também para o arco coracocromial, e o ligamento humeral transverso entre os dois tubérculos, servindo como apoio de fixação da longa pressão do bicípite. De referir que duas bolsas extraarticulares, a subacromial deltoideia e a subcoracoideia, podem por vezes e em situações não normais, ou seja, patológicas, comunicar com a cavidade articular, nomeadamente quando existe ruptura do supraespinhoso ou do supraespinhal. Algumas considerações sobre a estabilidade do ombro, que depende da coifa dos rotadores, do arco coracocromial e do labrum, com estas considerações anatómicas. O complexo bicipitolabral, que apresenta vários tipos, pode ser mais sensível à patologia do labrum no tipo 3. O complexo do Beaufort é uma anomalia congénica que está aqui descrita, que às vezes para melhor caracterização precisa de ser avaliada por artro-RM. E existe uma multiplicidade de lesões que podem ocorrer a nível do labrum, sendo que o mais frequente é o Bankart e o SLAP. Portanto, o SLAP é a lesão do labrum superior, o Bankart é a lesão do labrum anteroinferior associada à luxação do ombro. A inserção da cápsula articular anterior também pode ser mais ou menos proximal em relação à articulação.
Uma variante normal é o labrum superior apresentar uma comunicação com a bolsa subcaracoideia, que é o chamado recesso sublabral, que se pode confundir com uma lesão do labrum. No caso de haver uma lesão do labrum, ela geralmente é mais espessa, mais heterogénea, não é paralela à cartilagem, pode ser mais distal em relação à interface com a cartilagem e então, assim, poderemos diferenciá-la melhor do recesso sublabral. Em caso de dúvida, faz-se uma ressonância magnética. Outro exemplo de plano sagital em ressonância magnética para mostrar a anatomia óssea e musculotendinosa local. Podemos ver o acrómio, o supraespinhal no seu componente muscular e com uma área hipointensa mais marginal anterior, que é o componente tendinoso, um padrão semelhante mais posterior e um pouco menos superior, que é o infraespinhal, o redondo menor, e em topografia anterior à cabeça do húmero temos o subescapular com os seus feixes tendinosos, neste caso 4, apanhados ou vistos em eixo curto. Parte da apófise coracoideia e aqui o ligamento coraco-humeral. Outro exemplo de plano coronal anterior do ombro em ressonância magnética, em que vocês podem ver hipersinal intraarticular, não só neste plano coronal, como a imagem de referência axial em que se vê exuberante líquido articular, portanto, tartacia de uma sequência por DP ou T2, sem saturação de gordura, como podem ver, a gordura aparece com hipersinal. Neste caso, tartacia de um plano intermédio anterior, de predomínio anterior, com visualização do trajeto descendente proximal da longa pressão do bíceps e também do seu trajeto intraarticular junto à inserção no polo superior da glenoide e aparentemente, sobretudo a nível, a inserção, sobretudo a nível do lábio, podendo ser, portanto, uma lesão tipo 3, podendo predispor a SLAP. Neste plano também podemos ver a interlinha acromioclavicular, o supraespinhoso no seu componente muscular e depois em topografia subacromial o componente tendinoso mais fino e hipointenso. Podemos ver alguns vasos supraescapulares em eixo curto adjacentes ao bordo superior do colo glenoideu. Podem ocorrer variantes configuracionais do acrómio na sua porção mais lateral e ele apresentar um bordo inferior ligeiramente côncavo ou aplanado ou por vezes em gancho, que é o chamado acrómio tipo 3, que tem uma ligeira procedência inferior marginal lateral e, portanto, neste caso, com maior predisponência para condicionar a ocorrência de lesão do supraespinhoso. Neste slide abordam-se vários aspectos morfoconstitucionais de estruturas que já foram apontadas. Assim, em cima podemos ver algumas das morfologias do acrómio, sendo que o acrómio tipo 3 com o bordo anterior apresentando um gancho anteroinferior é aquele que predispõe mais a lesão do supraespinhoso. Nas imagens do meio, apresentamos tipos de inserção da longa pressão do bíceps a nível da vertente osteolabial superior da cavidade glenoideia, com 3 tipos, também tipo 1, 2 e 3. O tipo 1, inserção do tendão na parte óssea. O tipo 2, no rebordo cartilagíneo superior e transição para o lábio, e o tipo 3, este com mais predisposição à lesão de SLAP, em que o tendão se vai inserir no lábio superior propriamente dito. Em baixo podemos verificar 3 tipos de inserção
do contorno capsular anterior à glenoide correspondente, também tipo 1, tipo 2 e tipo 3, que se apresentam respectivamente mais próximos ou respectivamente mais próximo, intermédio ou distante da componente articular da glenoide. Neste plano, em topografia proximal no braço, e em ressonância magnética podemos ver o componente muscular posterior, composto pelo tricípite, com o seu feixe ao ventre medial e lateral, o nervo radial de difícil visualização junto ao húmero, a inserção do músculo deltoide a nível anteroexterno no húmero ao nível do V-deltoideu e os vasos braquiais com o nervo lunar em topografia mediana interna. Neste nível conseguimos ver a veia cefálica, mas não vemos a veia, neste caso não vemos a veia basílica. A avaliação das mesmas estruturas a nível mais distal do braço, onde já vemos o nervo radial com uma topografia anterior em relação ao húmero. Continuando a observar-se o braquial em topografia mais anteroexterna e o bicípite anterointerna, e também os principais vasos, artéria e veia branquial anterointernas, assim como o nervo mediano. A veia basílica aparece em topografia interna, a veia cefálica em topografia externa e o nervo ulnar com um trajeto mais posterior e junto à vertente superficial da longa pressão do tricípite. Na transição meta-epifisária distal do húmero, onde já poderemos começar a ver o côndilo medial e o côndilo lateral, podemos ter os planos musculares anteriores com predomínio do bicípite e do braquial a nível anterior e o braquiorradial e o extensor cárpico radial o longo a nível externo e o tricipite em topografia posterior. Os vasos braquiais, o nervo mediano novamente na mesma posição anteriormente descrita e o nervo ulnar já em topografia ligeiramente posterior ao húmero, apresentando-se perto da entrada na faceta ulnar. Apresenta-se o aspecto normal da radiografia do cotovelo em plano coronal ou frontal, com o epicôndilo medial e lateral acima da tróclea e do capítulo humeral. Na avaliação do perfil, importa considerar duas linhas de referência, que poderemos considerar a linha radial proximal, que deve estar em continuidade no seu ponto central com o capítulo humeral, como se apresenta nestas duas imagens, e a linha humeral anterior, cujo prolongamento ao intersetar as extremidades distal do húmero deverá fazê-lo ao nível do terço médio do capítulo, ou na transição terço médio, terço anterior. De considerar também a visualização das almofadas adiposas, humerais distais, anterior com forma triangular com o aspecto de vela, ou seja, o sail sign, e a posterior mais alongada, como se pode observar aqui, inclusivamente
podendo acontecer não ser identificada. Repare-se no alinhamento da linha radial com a zona central do capítulo humeral e considerar também a projeção virtual do contorno das fossas olcraniana e coronoideia ou coronoide, traduzindo o adelgaçamento da metáfise central do húmero a este nível. Uma referência a alguns músculos predominantes a nível da articulação do cotovelo. Temos o bicípite braquial, que apresenta dois feixes musculares, o curto e o longo, com um tendão distal que se insere na tuberosidade bicipital do rádio. Este tendão distal é o que apresenta mais frequentemente lesão por estiramento. A sua lesão pode ser compensada através da flexão do braquial. O tricípite apresenta lesões com menos frequência e pode ocorrer associada à lesão do tricípite a uma fratura com avulsão da extremidade do olcrânio posterior. O tendão distal do braquial insere-se na ulna ou na tuberosidade e no processo coronoide. Neste slide apresenta-se um plano coronal médio do cotovelo à esquerda e dois planos sagitais na imagem do centro e na imagem à direita. No plano coronal à esquerda, chamar a atenção para os ligamentos colaterais melhor visíveis por ressonância magnética, nomeadamente o colateral radial anterior e o colateral medial ulnar principal, e alguns planos musculares, nomeadamente flexor, extensor do antebraço e o redondo pronador. Na imagem do meio, em visualização em topografia central anterior do tendão do bicípite, que se irá inserir posteriormente e mais abaixo na tuberosidade radial. E a visualização do músculo e tendão do braquial anterior, do tricípite em topografia posterior, e aparecendo aqui a fossa olcraniana, também melhor visualizada neste plano um pouco mais medial, em que já se vê parte do componente muscular do braquial anterior a aproximar-se da inserção no processo coronoide, e em topografia mais anterior o bicípite. Neste plano axial do cotovelo podem-se observar estruturas ósseas, como seja a ulna junto ao início do processo coronoide e com o olcrânio posterior, a cabeça do rádio, um ligamento ulnar componente do ligamento colateral lateral radial, os planos extensores do antebraço, planos flexores do antebraço e o ancónio. Aqui temos duas estruturas tendinosas em que aquela que irá ter um trajeto descendente dirigido para a tuberosidade radial será o tendão do bicípite, e o que irá ter um trajeto descendente com orientação mais medial para a ulna será o tendão do braquial anterior. Existem no cotovelo dois ligamentos colaterais, o lateral radial ou o medial ulnar. O radial é menos frequentemente lesionado que comparativamente ao ulnar. Apresenta dois componentes, o radial, o cubital posterolateral, o anular e o acessório anular. O radial é aquele que apresenta mais extenso e melhor visível nos planos coronais, como uma orientação mais anterior. As lesões deste ligamento colateral lateral podem estar associadas às vezes a epicondilite ou ao
cotovelo do tenista por lesões parciais do extensor cárpico radial curto. No caso da avaliação dos ligamentos colaterais mediais respeitantes à vertente ulnar, apresentam 3 feixes dominantes: o anterior, o posterior e o transverso, sendo que o anterior também, neste caso, é o mais importante, com percentagem de lesão mais elevada e melhor visível no plano coronal, geralmente junto ao flexor superficial dos dedos. A sua lesão também pode ocorrer com stress crónico ou desgaste crónico e poderá estar associada, por exemplo, à prática desportiva como o golfe, e daí ser conhecido também como o cotovelo do golfista. Neste slide há algumas referências anatómicas, tudo em relação aos tendões extensores à esquerda e componente externo, e à direita no componente coronal, onde podemos ver também estruturas anatómicas ligamentares e musculotendinosas. Apresentam-se 2 exemplos de epicondilite lateral e medial, em sequências de ressonância magnética com plano coronal e saturação de gordura, sendo que este padrão de imagem é mais frequentemente verificado com o chamado T2 com saturação de gordura, ou possivelmente também a densidade protónica com saturação de gordura, ou com outra sequência equivalente a um T2 com saturação de gordura, que é uma sequência de Short Tau Inversion Recovery, que vocês ouvirão falar como a sequência STIR. Esta sequência STIR às vezes é útil porque dá menos artefactos metálicos em doentes com material metálico. Portanto, o que vai acontecer é um aspecto, um padrão de alteração dos tecidos moles que não está associado à lesão óssea, e podemos ver neste caso à direita uma lesão, portanto, com ruptura da inserção proximal dos tendões extensores do antebraço, com hipersinal distal ao tendão proximal ainda íntegro. Neste caso e neste plano concreto não dá para ver bem o ligamento lateral radial anterior, que provavelmente estaria num plano mais anterior. Nesta imagem à esquerda, um padrão semelhante de hipersinal na inserção de tendões flexores, portanto, junto à inserção no epicôndilo medial, portanto, tratar-se de uma epicondilite medial. E mais uma vez uma referência a que são lesões que aparecem em stress crónico ou esforço crónico e por isso vulgarmente designadas quando ocorrem em desportistas como o cotovelo do tenista no caso da lesão lateral ou o cotovelo do golfista no caso da lesão medial. Na anatomia imagilógica e em plano axial do antebraço, uma atenção então para a localização central do nervo mediano, para uma topografia anteroexterna da veia cefálica e uma topografia medial da veia basílica. Existe uma membrana interóssea na separação dos planos musculares anteriores e posteriores. E as estruturas vasculares e nervosas ulnares encontram-se em topografia anterointerna. Comparando esta imagem de ressonância magnética com o esquema anatómico anteriormente referido, podemos verificar a presença de estruturas vasculares e nervosas em topografia anterior, sobretudo estruturas radiais anteroexternas e ulnares anterointernas, e o nervo mediano a nível central anterior nos planos musculares. Agora uma referência à avaliação convencional
convencional em termos de radiologia do punho e da mão, como podemos ver neste caso. Geralmente é uma incidência que se faz para avaliação morfoestrutural, em casos de suspeição de patologia, qualquer que ela seja. Já sabem que em patologia osteoarticular e musculotendinosa a avaliação radiológica deve ser, por norma, o primeiro exame a ser efetuado. E, neste caso, com a avaliação, portanto, dos ossos distais do antebraço, em que vemos uma variância cubital ou lunar ligeiramente negativa, quase normal, praticamente normal, os ossos do procarpo e do mesocarpo, metacarpos e falanges. Também a realização do estudo da mão para avaliação de idade óssea é uma das formas mais usuais de proceder à mesma através de radiologia convencional. Por exemplo, lembrar o sinal dos metacarpos em que é normal uma linha imaginária que cruza o bordo anterior do quarto e quinto metacarpo, não vai cruzar o terceiro metacarpo. No caso contrário, poderíamos pensar numa situação dismórfica, como poderá ser o caso de patologia óssea associada à digenesia gonadal. Apresento esta imagem em que, num plano oblíquo da mão, se pode ver uma fratura diafisária oblíqua na diáfise do quarto metatarso, que no plano coronal ou no plano frontal praticamente não era identificada. Isto para chamar a atenção, e sobretudo em patologia traumática, que no estudo das estruturas radiológicas importa fazer pelo menos 2 incidências e, se possível, em planos ortogonais. Na avaliação do perfil do punho, podemos ter como análise primordial a avaliação morfoestrutural global das estruturas ósseas, que se torna um bocado complicada devido à sobreposição múltipla local, mas podem-se procurar verificar, além dessa avaliação, 3 ângulos de base. A angulação volar anterior da articulação distal do rádio, que é de 10 graus aproximadamente, com o plano axial. A orientação do eixo vertical principal do semilunar com o eixo principal do grande osso, que deverá ser inferior a 30 graus, e o eixo principal do escafoide deverá fazer uma angulação com o eixo vertical do semilunar de 30 a 60 graus. Assim, poderemos considerar que o escafoide apresenta globalmente uma inclinação volar ou anterior. O semilunar poderá ter uma inclinação ligeiramente dorsal ou ligeiramente palmar ou volar, e existe uma interação entre ambos através do ligamento escafo-semilunar. De acordo com estes pressupostos, deveremos ter um ângulo escafo-semilunar de 30 a 60 graus, portanto, o ângulo entre o eixo maior do escafoide e do semilunar deverá andar entre os 30 e 60 graus. Deverá haver uma angulação entre o semilunar, o eixo principal, e o grande osso, o eixo do grande osso inferior a 30 graus, e tendo ainda em atenção que a superfície articular distal do rádio apresenta uma orientação volar de cerca de 10 graus. De novo, uma referência à angulação que deverá ocorrer entre o grande eixo do grande osso ou do capitato com o eixo vertical do semilunar, que deverá ser de 0 a 30 graus. Aqui uma referência a como obter o ângulo do grande eixo do escafoide.
De novo, uma referência em relação ao ângulo volar anterior da articulação distal do rádio, que se observa à direita, que deverá fazer com o plano horizontal um ângulo de aproximadamente 10 graus, e por outro lado, considerar no plano coronal a angulação desta interlinha articular distal do rádio, também com o plano horizontal axial de cerca de 23 graus. Repare-se também que geralmente a extremidade distal da ulna encontra-se um pouco mais proximal que a interlinha distal do rádio, e nesse caso fala-se numa variância ulnar ligeiramente negativa, que é o mais frequente. Neste slide, ainda à esquerda e de acordo com a avaliação primordial das estruturas ósseas, que será a forma, dimensão, estrutura, localização e densidade, e depois o resto para além do osso, vejam a fila do procarpo com as estruturas ósseas respectivas, que parecem identificar-se 5 estruturas ósseas, isto porque a primeira estrutura óssea, vocês estão a ver à direita e na imagem do lado esquerdo, é o escafoide, que apresenta uma fratura ao nível do colo. Por isso é que o procarpo parece ter aparentemente 5 estruturas ósseas, mas que correspondem a 4 estruturas ósseas com o escafoide apresentando uma fratura no colo. Uma das incidências de radiologia convencional mais importante para a avaliação do punho é também a incidência dirigida ao escafoide, porque este é o osso mais frequentemente sujeito a lesões traumáticas, ou seja, fraturas. Uma referência à avaliação morfoestrutural dos ossos cárpicos, tendo atenção sobretudo do seu posicionamento, podendo nós considerar a existência de 3 arcos imaginários, o arco 1, 2 e 3, que correspondem à congruência ou aparente alinhamento dos bordos proximais e distais dos ossos do procarpo no primeiro e segundo arco, e dos contornos proximais de ossos do mesocarpo no caso do terceiro arco. Note-se ainda assim que mesmo para o primeiro arco não devemos considerar o pisiforme, pelo que estamos a considerar a congruência no primeiro arco do procarpo, dos contornos proximais, do escafoide, do semilunar e do piramidal. Reparem ainda também nesta imagem a ligeira variância ulnar negativa, que é dentro do aceitável, e em que se verifica que a superfície distal horizontal da ulna, não contando com a apófise estiloide, se apresenta um pouco mais proximal que a superfície articular radial. Pode acontecer que, em vez de existir uma lesão traumática propriamente dita a nível ósseo, possa ocorrer lesão ligamentar com consequente desalinhamento ou subluxação de estruturas ósseas, como sucede numa lesão do ligamento escáfossemilunar, que pode ser acompanhada de rotação de ambos os ossos, em que o escafoide fica horizontalizado, e o semilunar sofre um desvio dorsal. Consequentemente, vai haver um aumento dos ângulos capitato semilunar e escafoide semilunar. Este tipo de lesão, que pode induzir a instabilidade do punho, é chamada DISI, ou seja, Dorsal Intercalated Segmental Instability. A lesão do ligamento escáfossemilunar pode resultar de uma queda com apoio da mão em posição de hiperextensão, e este ligamento também é visível em ressonância magnética, geralmente com uma forma de delta entre o escafoide e o semilunar, apresentando-se hipointenso em ressonância magnética. E a espessura deste espaço, normalmente em radiologia convencional,
no máximo vai até aos 4 mm de espessura. Quando existe um alargamento em radiologia convencional do respectivo espaço, teremos o chamado sinal de Terry Thomas ou de David Letterman, que foram duas personagens da televisão bastante conhecidas em Inglaterra na década de 50, o caso de Terry Thomas e David Letterman nos Estados Unidos no final do século passado. Pode ocorrer, assim como já tinha dito anteriormente, um desvio anterior do escafoide e um desvio posterior ao dorsal do semilunar e darmos então a alteração de DC Dorsal Intercalated Segmental Instability. Três quadros clínicos que podem ocorrer em termos de patologia traumática ou inflamatória do punho poderão ser a lesão traumática com fratura do escafoide, nomeadamente a nível do colo, em que quando apresente um traço de fratura um pouco alargado, poderá complicar-se de não união ou de necrose vascular, devido ao facto de esta estrutura óssea poder ter uma deficiente vascularização em uma percentagem assinalável de pacientes. 13% dos pacientes têm apenas uma vascularização adequada da metade distal. Outro quadro bastante frequente é o processo de tenossinovite dos tendões da tabaqueira anatómica, que pode abranger o curto extensor do polegar e o longo abdutor do mesmo, ou o quadro de síndrome de interseção, em que os tendões da tabaqueira anatómica podem ter um processo de fricção crónica com os tendões tensores do segundo compartimento do punho, que são os tensores cárpicos radiais, o curto e o longo, e poder dar depois então um processo de tendinopatia inflamatória, que é o síndrome de interseção. Os compartimentos tendinosos tensores na vertente distal do antebraço e punho classificam-se normalmente em 6, de acordo com o esquema aqui apresentado. Novamente, para chamar a atenção do trajeto oblíquo do longo extensor do polegar, que vai cruzar o compartimento 4 e depois, no seu trajeto externo distal, o compartimento 2. Apresenta-se aqui uma descrição das principais estruturas musculotendinosas e vasculares e nervosas a nível distal do antebraço e na transição para o punho, podendo-se verificar a artéria e nervos ulnares a nível anterointerno, o nervo mediano a nível anteroexterno e junto ao tubérculo de Lister temos em topografia medial o longo extensor do polegar, que depois vai cruzar o tubérculo de Lister em direção externa ao polegar. Uma referência ao disco articular, que é a estrutura ligamentar ou fibrocartilagínea mais consistentemente visualizada por ressonância magnética e cujo complexo triangular fibrocartilagíneo é composto essencialmente pelo referido disco. Apresenta uma inserção radial externa e depois uma inserção medial a nível da apófise estiloide lunar e no semilunar e no piramidal, e ainda no seu bordo interno, junto à cápsula medial, apresenta uma prega que é chamada o menisco homólogo. Esta fibrocartilagem triangular serve de amortecimento da ulna e da interlinha radioulnar distal aos movimentos de extensão e de desvio ulnar de maciço cárpico.
No canal cárpico encontram-se os tendões flexores, à exceção do flexor cárpico ulnar e do longo palmar, e engloba também o nervo mediano, que é uma estrutura importante de avaliar nesta topografia, sobretudo no síndrome do canal cárpico, em que se poderá apresentar com espessamento absoluto ou relativo em relação à espessura do mesmo nervo em topografia mais proximal. O canal de Guion é superficial ao retináculo dos flexores, encontrando-se junto ao pisiforme e ao âmago do amato, e inclui os vasos ulnares e o nervo ulnar. Pode-se observar nesta imagem em ressonância magnética com avaliação do punho e maciço cárpico e respectivo canal, dos tendões flexores que se apresentam em eixo curto e globalmente com sinal hipointenso razoavelmente homogéneo. O nervo mediano, que se apresenta sobretudo em topografia intercanalar superficial externa, é apresentado com setas e geralmente revela uma morfologia no eixo curto um pouco ovalar e com uma estrutura multifibrilhar que lhe dá um padrão imagilógico sugestivo de um feixe multifascicular. Apresenta-se aqui uma descrição anatómica dos principais músculos anteriores de punho e mão, ver a relação de abdutor flexor oponente na eminência tenar de dentro para fora e um bocadinho diferente flexor, abdutor e oponente, de dentro para fora no polegar. Reparem no ligamento intermetacárpico ventral, que se encontra nesta localização, e na bifurcação precoce dos tendões flexores superficiais dos dedos. Muitas vezes também somos chamados ou solicitados a avaliar ligamentos laterais nas articulações dos dedos, sobretudo metacarpofalângicas e interfalângicas proximais. Neste exemplo temos duas imagens em planos coronais do polegar, obtidas com predomínio de ponderação T2, concentração de gordura, e em que podemos ver em ambos os casos lesões do ligamento lateral interno da articulação metacarpofalângica. Aqui é o metacarpo, esta é a primeira falange do polegar. Podemos ver uma pequena solução de continuidade na inserção falângica e que se apresenta estreita e algo regular, podendo ser uma sequela de uma lesão não recente. Aliás, sem grande componente líquido articular e sem edema dos tegumentos adjacentes. À direita, uma situação semelhante em que se vê uma quantidade assinalável de líquido articular e alguma indefinição dos ligamentos laterais, tanto o interno como o externo, e sobretudo o ligamento interno, com componente líquido quase extra-articular, sugerindo também extravasamento extra-articular. Estas lesões são frequentes em acidentes de trabalho e em alguns desportistas, e por isso também podem ser designadas pelo skier thumb. Neste exemplo, podemos mostrar uma série de considerações acerca no que diz respeito à avaliação de tecidos moles e tendões dos dedos. Podemos neste apresenta-se de novo
Este slide apresenta algumas referências anatómicas e um aspecto imagilógico de um dedo em ressonância magnética. Algumas referências que podemos referir são apresentadas em cima e que passo a descrever. A placa volar diz a respeito a um espessamento ligamentar do contorno anterior da cápsula articular dos dedos. A capa dorsal diz respeito a um espessamento ligamentar do contorno dorsal da articulação e que se vai prolongar mais proximalmente pelas bandas sagitais, permitindo depois uma estabilização da posição central dos tendões tensores. E, portanto, tendem atenção que esta capa dorsal vai revestir também os tendões tensores. O ligamento apresento neste slide algumas considerações anatómicas sobre tendões e tecidos moles dos dedos e também uma imagem exemplificativa em ressonância magnética. Em relação ao aparelho extensor, considera-se que as cápsulas articulares podem apresentar ainda um espessamento ligamentar a nível dorsal, que se chama a capa dorsal, e que vai ter um prolongamento sagital lateral, que tem como função estabilizar a posição central dos tendões tensores. Por outro lado, no contorno capsular articular anterior pode haver um espessamento ligamentar visível nos exames de DRM, que é a chamada placa volar. Temos aqui um exemplo de um dedo com as falanges, em que se vê uma placa volar, metacarpofalângica, e aqui também na interfalângica proximal, embora de menores dimensões. Mais uma referência de novo ao ligamento metacarpal transverso profundo, que são uma série de ligamentos curtos que fazem uma conexão da placa palmar das cabeças dos metacarpos, que ajudam à fixação respectiva. Os tendões flexores apresentam uma inserção distal, como se mostra aqui neste esquema, em que os flexores superficiais se vão dividir ao nível da primeira falange, acabando por se inserir marginalmente na base da segunda falange. O tendão flexor profundo caminha em profundidade, obviamente, e depois vai atravessar a separação distal dos tendões superficiais e acaba por se inserir distalmente na terceira falange. Aqui neste exame de ressonância magnética podemos ver os tendões tensores profundos, que se apresentam muito delgados e afilados, em que a função principal é apreciar a sua integridade ou não, e os tendões flexores podem-se observar mais facilmente por serem mais espessos, e em que se vê o flexor profundo até à extremidade distal do dedo e os tendões flexores superficiais, diminuindo gradualmente de espessura até à sua inserção distal na base da segunda falange. Existe também um sistema de pólias anulares ou cruzados, neste caso tenho aqui uma referência aos anulares, que são pequenas áreas de espessamento das bainhas tendinosas que têm como função manter ou fixar os tendões junto às estruturas ósseas, sobretudo nos movimentos de flexão, permitindo-lhes manter a sua função. No respeito à avaliação imagilógica convencional da pelvis, bacia e cintura pélvica,
No que diz respeito à base do membro inferior, importa fazer uma avaliação morfoestrutural em conformidade das estruturas ósseas e interlinhas articulares referentes ao osso ilíaco e à sua interlinha coxofemoral, lembrando os parâmetros major de avaliação como forma, dimensão, estrutura óssea, densidade óssea, localização das alterações e avaliação também de todas as outras estruturas em radiologia convencional, para além das estruturas osteoarticulares que são as de avaliação primordial. Lembrar as prominências ósseas que se poderão equacionar nesta topografia, como o trocânter maior e o trocânter menor, o isquio, o rebordo acetabular, a crista ilíaca anteroinferior, a crista ilíaca posterior-superior e a espinha ciática. Nesta imagem temos um plano axial da articulação coxofemoral com algum contraste artrográfico intra-articular, onde podemos ver o bordo anterior do acetábulo, que é vulgarmente designado também pela coluna anterior ou pilar anterior, o bordo posterior, a coluna posterior ou pilar posterior do acetábulo, a fossa acetabular com o componente articular semilunar e a faceta da cabeça femoral para inserção do ligamento redondo. Num plano axial em ressonância magnética, vemos, além de estruturas ósseas bem delineadas, também uma série de planos musculares e outras estruturas, nomeadamente vasos. A nível anterior, o biliopsoas, anteroexterno, o reto femoral, na sua posição inicial, e ainda mais anterior, o costureiro e o tensor da fascia lata, lateralmente o glúteo médio e, puxa em topografia posterior, o glúteo máximo, vê-se já o bordo superior do trocânter maior, o músculo obturador interno, que é o músculo que geralmente circunda o pilar posterior do acetábulo nos planos axiais, e podemos ver também aqui o eixo vascular-nervoso, artéria, veia femoral e em menor e menos visualizado estruturas nervosas como o nervo femoral. Lembrar também o nervo isquiático, que poderá ser visto nesta topografia aproximadamente atrás do pilar posterior do acetábulo e em topografia profunda relativamente ao glúteo. Apresenta-se aqui uma imagem de um falso perfil em que o doente se encontra em posição frontal normal, antero-posterior, e que se procede a uma abdução e rotação externa do fémur, e portanto vamos ver o colo alinhado com a diáfise e com o trocânter maior em posição antero-superior e o menor em posição posterior-inferior, e no fundo sem mobilização do doente propriamente dita, apenas do membro inferior, obtém-se um achado equivalente a um perfil estrito. O intuito é desprojetar alguma imagem duvidosa ou obter informação adicional através de uma incidência complementar, segundo a regra já enunciada de que em radiologia convencional, para uma segura caracterização de algumas estruturas ou alterações, são importantes dois planos perpendiculares ou com uma angulação razoável entre si. Na avaliação radiológica da ANCA por radiologia convencional, poderemos considerar algumas linhas anatómicas de referência, começando por uma linha do bordo iliopúbico do bordo inferior, que se prolonga lateralmente pelo bordo anteroexterno do acetábulo, da cavidade acetabular, e constitui a projeção do pilar anterior, no fundo,
na sua parte anteroexterna, vê-se aqui melhor à esquerda do que à direita. Depois temos outra linha no bordo inferior do ramo ilioisquiático, que se continua pelo bordo postero superior do acetábulo e que vai ser a tradução do teto acetabular posterior e do pilar posterior. Aqui do lado esquerdo também lineada em posição mais marginal relativamente à linha anterior. A linha inominada, a linha ilioisquiática vertical, que também vai ser uma tradução do contorno posterior na transição da grande cavidade da verdadeira pelvis para da falsa pelvis para a verdadeira pelvis. O teto acetabular tem o seu contorno horizontal e uma linha inferior interna, que é a teardrop, que vai ser o equivalente do revestimento anteroinferior da cavidade acetabular e na sua zona de interface desta linha com a cabeça do fémur é onde se encontra a maior quantidade de tecido adiposo entre a interface coxofemoral. Os ossos púbicos também naturalmente irão estar alinhados e a projeção oblíqua dos foramen obturadores. De novo, a apresentação de algumas estruturas anatómicas, ósseas e planos musculares, para referenciar o posicionamento do pilar acetabular posterior, do pilar acetabular anterior. Geralmente o fémur apresenta no plano axial uma ligeira rotação externa, portanto em que o colo do fémur se apresenta um pouco mais posterior que a cabeça. Num estudo artrográfico da ANCA, procede-se à introdução de contraste em topografia intra-articular, nomeadamente por abordagem anteroexterna, com respectiva distensão articular e visualização do contorno sinovial. Poderá haver uma defeito de reflexão do ligamento redondo perto da respectiva fosseta e o lábio ou de Bron poderá também ser visualizado marginalmente ao nível do rebordo acetabular, apresentando uma morfologia algo variável, sobretudo de forma triangular, em que por vezes pode apresentar uma pequena fenda na zona de transição para o osso e para a cartilagem, que poderá ser uma variante de normal. O Lebron, também a nível acetabular, pode por vezes apresentar alteração de sinal que não é necessariamente patológica. Ataque é uma técnica por excelência para avaliar as estruturas osteoarticulares, permitindo o estudo direto das paredes acetabulares e das colunas ou pilares anteriores, anterior ou posterior, da gordura da fossa acetabular ou da fossa cotiloide, e pode ser útil para avaliar pequenas fraturas de difícil caracterização por radiologia convencional ou a melhor caracterização de fraturas múltiplas ou complexas. Permite também uma avaliação do ângulo de anteversão do colo femoral, que, como já referi, ronda os 10 graus. Apresentam-se algumas referências anatómicas musculares e ligamentares no cíngulo ou cintura pélvica, no músculo obturador externo, o pequeno glúteo, que se apresenta em topografia mais profunda em relação ao médio glúteo e com uma inserção distal um pouco mais anterior no trocânter maior. O glúteo médio também
com um trajeto distal em relação ao grande trocânter e uma inserção proximal mais superior. Aqui poder-se-á visualizar parte do ligamento transverso do acetábulo. Esta topografia posterior, o trocânter menor e o trocânter maior. Apresenta-se aqui alguns conceitos relativos a alterações morfológicas da articulação coxo-femoral, nomeadamente a nível da sua vertente superior, e por isso diz que quando existe um excesso de crescimento ósseo local, poder-se-á a falar em impingement femoral-acetabular ou conflito femoral-acetabular, em inglês FI, femoral-acetabular impingement, e em que existe um crescimento ósseo excessivo, o qual, se ocorrer ao nível da cabeça femoral, tomará a designação de pincer, ou se crescer, ou se ocorrer, sobretudo a nível da transição colo-cabeça acetabular, é chamada anomalia ou morfologia em CAM, que vem de abreviatura de camshaft. Por vezes o padrão pode ser inclusivamente misto, tanto com uma zona alternada de crescimento acetabular e outra de crescimento da transição cabeça-colo-femoral numa posição um pouco diferente. Estas alterações podem levar a patologia degenerativa precoce da articulação e, por isso, com compromisso funcional relevante. Na avaliação do ângulo alfa e para a determinação da anomalia em cama, o valor usado na radiologia convencional frontal é 60 graus, e noutros planos e noutras técnicas poderá ser o valor limiar de 55 a 60 graus. A anomalia em pincer, quando o acetábulo está muito lateralizado e pronunciado, o ângulo de cobertura externa do acetábulo torna-se superior a 40 graus. E para a avaliação do ângulo alfa, faz-se uma linha axial que passa pelo centro da cabeça femoral e depois é paralela ao colo femoral anterior. E o ângulo é traçado a partir dessa extremidade dessa linha no centro da cabeça femoral, em relação à transição cabeça-colo do fémur, onde o raio do colo se torna maior que a cabeça. A sua avaliação em projeção 3D corresponde ao ângulo ômega. Apresento aqui uma maneira de obter o ângulo alfa, em que a linha AC corresponde à zona onde o raio do colo femoral se torna superior ao raio da cabeça femoral. Apresentamos nestas imagens planos axiais a nível superior e mais distal da coxa, onde podemos ver os planos musculares do quadrado femoral em topografia anterior, os isquiotibiais em topografia posterior e os adutores em topografia interna, neste caso com exame com contraste bem visível ao nível da artéria femoral superficial, e lembrar a posição do nervo isquiático que fica na transição junto ao bordo profundo dos isquiotibiais. Mais abaixo, num plano mais inferior, já passamos a avaliar os vasos popliteus e novamente em topografia posterior interna os futuros tendões da pata de ganso e o bicipito em topografia posterior externa e o nervo isquiático um pouco mais posterior. Verificando as estruturas ósseas e sobretudo no que respeita à face anterior e face posterior do fémur, a linha áspera que se vai bifurcar externamente, dando origem depois à tuberosidade glútea para o glúteo máximo, e a linha pectínea, onde se vai inserir o pectíneo. Visualização do pequeno e grande trocânter em topografia posterior, os dois mais facilmente visíveis nesta abordagem, e a bifurcação distal da linha áspera para os côndilos femorais.
Lembrar também a nível distal interno, o tubérculo dos adutores, que às vezes pode sofrer fraturas por avulsão. Numa avaliação de plano muscular coronal, também um plano intermédio, poderemos ver os vastos intermédio e lateral em posição externa, o pectíneo e os adutores, os três adutores, e também aqui parte do costureiro e do grácil e do músculo grácil. Aqui podemos observar em ressonância magnética os planos musculares a nível aproximado do terço médio da perna, onde vocês veem todas as referências das estruturas musculares aqui enumeradas. Lembrar a posição do nervo ciático ou isquiático, profunda em relação aos isquiotibiais, por exemplo. E também a topografia anterior interna dos vasos femorais superficiais e mais central profunda dos vasos femorais profundos. Uma referência à técnica da densitometria óssea, que é bastante útil para avaliar fases iniciais de osteoporose, determinando a densidade óssea trabecular e cortical, sendo utilizado sobretudo a avaliação a nível do fémur proximal e dos corpos vertebrais lombares. A designação anglo-saxónica é de DEXA, de Dual Energy X-Ray Absorptiometry, que é a técnica utilizada. Em relação à rótula, a patela apresenta uma superfície anterior mais irregular, com alterações por vezes de caráter degenerativo no seu revestimento, e duas faces posteriores em que a face externa é geralmente, postero-externa, é um pouco mais larga ou maior que a interna. Uma variante normal que podem ver que com alguma frequência em radiologia convencional e nas outras técnicas de imagem é a rótula bipartita, em que existe um núcleo de ossificação acessório, geralmente em topografia superior externa, e que vai condicionar também uma sincondrose um pouco móvel e uma ligeira irregularidade do revestimento cartilagíneo da superfície articular posterior da rótula, que poderá sofrer alguma instabilidade e lesão devido a essa instabilidade e causar dor. Nas patologias de desalinhamento femoropatelar, que são mais frequentes em mulheres porque se apresentam atreitas a uma maior posição de valgismo dos joelhos, a morfologia patelar de tipo 3, em que existe uma grande dominância da faceta postero-externa em relação à faceta postero-interna, pode condicionar maior instabilidade femoropatelar e por isso ser mais sintomática. Apresento aqui uma revisão de características anatómicas da articulação dos joelhos, que vocês já conhecem da anatomia e que podem rever com maior pormenor neste slide. Aqui também alguns aspectos anatómicos que importa rever e que vocês podem ler, e também com alguns parâmetros funcionais, como seja o ACL cruzado anterior que resiste à hiperextensão e o PCL cruzado posterior que resiste à hiperextensão, e alguns pormenores também, como o ligamento cruzado posterior, tem outros dois ligamentos menisco-femorais associados, anterior e posterior, o de Fischberg. Na avaliação do joelho por radiologia convencional, geralmente as incidências que se efetuam são standard, o plano anteroposterior e o perfil. Outras duas incidências que se podem usar é a chamada incidência skyline ou axial, em que vamos ver um joelho como se fosse em plano axial, portanto a ampola, o emissor de raio-x e o detector encontram-se também num plano horizontal, proximalmente e distal, em topografia proximal ou distal,
ao joelho que se apresenta com ligeira flexão, e vamos ver então a interlinha femoropatelar como aqui se apresenta, sendo que geralmente não existe uma lateralização para ir além da rótula para a vertente externa, e por isso muitas vezes até para analisar disfunção femoropatelar de alinhamento podem-se fazer planos em TAC ou em ressonância numa posição de extensão com ou sem contração muscular, ou então um plano axial por radiologia convencional do joelho com reduzida flexão do mesmo. Por vezes pode ser útil para avaliar a chanfradura intercondiliana. Fazemos uma incidência em túnel, em que vamos aplicar o feixe radiológico mais ou menos frontal, com obliquação descendente posterior e o joelho em ligeira flexão, e vamos verificar uma adequada visualização da chanfradura intercondiliana com a rótula por cima. Neste caso, inclusivamente, tínhamos o planalto tibial, em que tínhamos aqui um fragmento ósseo que resultava de um descolamento ou de uma osteocondrite dissecante ou uma lesão do côndilo femoral interno, em que tinha havido uma separação osteocartilagínea em direção ao centro da articulação. Na avaliação dos meniscos, lembrar que em ressonância magnética, que é a técnica mais adequada, portanto, ecografia não vale a pena fazer um estudo meniscal por ecografia, quanto muito uma análise medianamente satisfatória ou grosseira da pressão mais superficial dos corpos meniscais, e mesmo assim com pouca especificidade. Na TAC, uma melhor delineação do menisco, mas mesmo assim também com muitos critérios de dúvida ou de incerteza no diagnóstico. Na ressonância existe uma maior eficácia no que respeita à sensibilidade e especificidade da técnica. Os meniscos aparecem sobretudo hipointensos, e então, se estivermos a ver numa zona lateral tanto do menisco, tanto mais perto da superfície da superfície externa medial ou lateral da articulação, os meniscos podem observar-se em forma de bow tie, portanto de laço, em que teremos a ver aqui a zona do corpo e a junção posterior e junção anterior. Geralmente o seu hipossinal pode apresentar algum isossinal periférico extra-articular, porque pode haver algum componente de vascularização no terço externo do menisco, e podemos ver pequenas alterações de isossinal sem contacto articular e à periferia do menisco. Quando existe uma lesão no menisco, existe um alto de sinal em T2 ou em densidade protónica que comunica com a superfície articular. E chama-se, nesse caso, fala-se muitas vezes em ruptura ou lesão de grau 3. Lesão de grau 1 ou lesão de grau 2 são pequenas alterações de sinal intrameniscais que não estão associadas à solução de continuidade ou à comunicação à superfície articular. Como já disse também, o menisco externo está menos frequentemente associado, tem menos frequentemente lesão meniscal e não apresenta uma aderência capsular, ao contrário do menisco interno. A variante anatómica, que também já falei, mais frequente é o menisco discoide, que também ocorre sobretudo a nível do menisco externo, e que poderá haver uma espessura que poderá ser superior a 11, 12 milímetros, e em que o menisco pode apresentar uma forma discoide mais ou menos espessa. Neste caso, teríamos então uma avaliação marginal do menisco externo, tíbia, peróneo. Vemos que existe alguma alteração de sinal na esponjosa do planalto tibial por haver focos de contusão, componente líquido tibio-peroneal, o menisco em forma de bow tie, porque estamos de gravata, de laço, porque estamos a ver
a zona do corpo com transição para a junção anterior e posterior. Aqui eu foco contusão anterior no côndilo femoral externo e um preeminente derrame articular superior no recesso externo. No caso do ligamento colateral lateral ou lateral externo, como disse anteriormente, ele apresenta-se composto por várias estruturas, portanto é um complexo de estabilização externa, composto a nível superficialmente pela banda iliotibial e pelo bicípite femoral. Depois poderemos considerar o tendão fibular ou o ligamento fibular propriamente dito, e em topografia mais profunda, num plano mais profundo e posterior, o tendão popliteu. Como disse há pouco, também de reparar que muitas vezes podem haver componente líquido entre o menisco, que aparece aqui com uma estrutura hipointensa triangular, mais ou menos a nível mediano posterior, e pode haver um pouco de líquido entre o menisco, os ligamentos meniscocapsulares e o complexo ligamentar lateral externo, e isso pode estar dentro de parâmetros da normalidade, enquanto que o mesmo preceito a nível interno já não tem o mesmo significado. Neste caso, por exemplo, podemos ver também que existe uma zona de hipersinal medial no côndilo femoral interno. Provavelmente haveria aqui um foco de contusão. Os ligamentos vêem-se em todos os planos, mas geralmente os ligamentos laterais, para uma abordagem mais fácil ou preliminar, e os planos coronais serão possivelmente, e na maioria dos casos, os mais indicados. Como já disse, para uma análise estrutural com aumento de sinal, vamos à procura de sequências com maior contraste, e então poderemos considerar a imagiologia osteoarticular, a densidade protónica ou o T2, e de preferência com saturação de gordura, porque em caso de haver hipersenal por uma lesão de estiramento ou de componente líquido, ela contrasta mais ou vê-se melhor num fundo mais escuro, que é aquilo que se obtém com saturação de gordura. As lesões do ligamento lateral externo são mais raras que a do ligamento lateral interno e geralmente ocorrem num processo de varismo agudo. Aqui vêm umas considerações acerca funcionais e estruturais acerca do ligamento lateral interno, que apresentam um feixe principal alongado, hipointenso em ressonância e com orientação de cima para baixo e de trás para a frente. O ligamento cruzado anterior tem uma orientação proximal anterior central para posterior externa, portanto é antro-externa, enquanto que o cruzado posterior tem uma orientação posterior interna, de trás para a frente, e portanto chama-se postero-interno, que é a chamada mnemónica dos ligamentos cruzados AEPI. O cruzado anterior apresenta um padrão espesso multilaminar com várias intensidades de sinal, enquanto que o cruzado posterior é uniformemente hipointenso e não aparece neste plano. A lesão ligamentar pode ser vista por alterações de sinal, de espessura, do contorno, orientação das suas fibras. Neste caso também vemos o aspecto algo multilaminar do tendão do quadricípio e algum edema da gordura anterior ao tendão rotuliano. Apresenta-se aqui algumas considerações acerca do ligamento cruzado posterior, que é mais encurvado, mais hipointenso, embora na sua parte superior possa aparecer com alguma isointensidade de sinal. É visto sobretudo dos planos um pouco mais internos a nível de orientação sagital do que o cruzado anterior, devido àquela mnemónica que eu referi anterior do AE para o cruzado anterior, PI para o cruzado posterior. Reparem que no mesmo caso mantém-se o edema da gordura anterior ao tendão rotuliano. No mesmo doente poderíamos ver um plano mais parasagital,
onde vemos o aparelho extensor e o tendão rotuliano até um pouco fora de plano. Porque é que eu digo que é um plano mais parasagital? Porque praticamente não estamos a ver nenhum dos ligamentos cruzados. Poderíamos ver nesta situação, e visto que era o mesmo doente, o edema subcutâneo pré-patelar aparece com hipossinal, pelo que esta sequência tem um sinal preponderantemente T1. No entanto, pode não ser um T1 completo ou estrito. Isto para vos dizer que, por exemplo, as sequências de densidade protónica que eu vos tenho referido como sendo umas sequências que muitas vezes têm um sinal tipo T2, pode acontecer que com determinados parâmetros de aquisição essas sequências de densidade protónica se aproximem mais de T1 do que T2, como era este o caso. Portanto, esta é uma sequência em que o líquido aparece hipodenso e, portanto, não sendo uma sequência T1, é uma densidade protónica que se aproxima de T1. A gordura de Hoffa aparece com hipersinal, adiposo, a medula óssea também. Os planos musculares aparecem com uma tonalidade cinzenta intermédia, razoavelmente homogénea. E só para referir, como está aqui assinalado, que nas crianças é mais frequente a lesão do tendão rotuliano de tipo completo, e nos adultos pode predominar a lesão do tendão de quadricípite e ser parcial. De referir que muitas vezes as lesões do tendão do quadricípite são de difícil avaliação ou caracterização imagiológica, sobretudo para ecografia, e para melhor caracterização das mesmas pode ser útil realizar uma ressonância magnética. O tendão rotuliano é facilmente avaliado por ecografia na maioria das situações. No que diz respeito aos ósseos da perna, temos a nível superior da tíbia a área intercondilar com eminência hipercondilar e os seus tubérculos, que separam a face lateral da face medial. O tubérculo tibial anterior proximal pode ser irregular como osteocondrose e pode dar, portanto, queixas dolorosas num jovem adolescente, que é chamada doença de Osgood-Schlatter. Existe uma crista posterior a nível da tíbia, que já sabem que é a linha do músculo solar. A linha do ciliar ou ciliar. Em topografia distal, no malelo interno e no malelo externo, podem existir pequenos sulcos posteriores. E a extremidade distal da fíbula, ou do peróneo serve de inserção ao ligamento peroneo-talar anterior, que é o mais frequentemente lesado a nível do complexo ligamentar externo do tornozelo, em traumatismos de inversão do pé. Geralmente é bem avaliado por ecografia e em casos também duvidosos ou para complementar a avaliação global do tornozelo, aplica-se o estudo por ressonância magnética. No que respeita aos planos musculares da perna, o parâmetro clínico mais importante são as rupturas musculares do componente muscular distal do gêmeo interno, que são bastante frequentes e que ocorrem sobretudo com descolamento da aponevrose local e com formação de coleção líquida entre o músculo e a aponevrose, e por vezes também ruptura e edema das fibras musculares distais descoladas. Por vezes pode ocorrer também uma ruptura do músculo plantar delgado, que pode simular ou acompanhar-se de uma lesão de ruptura do gêmeo interno ou mesmo uma ruptura do ciliar, mas neste caso as características imagiológicas são um pouco diferentes e mais localizadas às estruturas em questão. Ter ainda atenção que pode acontecer também, sobretudo nos quadros de ruptura do gêmeo interno, por vezes associar-se
trombose venosa profunda a nível de veias tibiais posteriores e será nesse caso importante fazer uma avaliação das veias a nível do escavato popliteu para saber se a trombose tem extensão mais proximal. Apresentam-se aqui também alguns aspectos resumidos de características anatómicas a nível da articulação do tornozelo, com as suas superfícies articulares e ligamentos principais. Neste slide a apresentação esquematizada em desenho dos ligamentos referenciados, sobretudo dos posteriores, chamando a atenção para as sinesmoses, portanto, sinesmose tibiofibular anterior e posterior, em que geralmente a que pode apresentar compromisso lesional é anterior, e também quando se procede à avaliação destas estruturas, sobretudo em caso de distensão por inversão do pé, em que vamos à procura de patologia ligamentar externa, além dos ligamentos e da sinesmose, procurar avaliar como estão os tendões peroneais e o retináculo que os fixa entre o peróneo e o calcâneo. No que diz respeito à radiologia convencional, os planos ortogonais são os mais frequentemente utilizados para a articulação talocrural, sendo que por vezes podem-se usar planos oblíquos, coronais oblíquos com o pé em inversão ou em inversão para ver se existe alguma perda do paralelismo ou uma alteração grosseira do paralelismo das interlinhas articulares. A integridade dos ligamentos realmente pode ser verificada através de sinais indiretos da amplitude do movimento articular nestas posições de inversão e de eversão, ou mesmo espontaneamente verificando se existe alteração do paralelismo. O estudo radiológico, no entanto, é importante para ver se existem algumas alterações de natureza traumática, com pequenos focos de fissuração, que podem ser avaliados ecograficamente como primeiro exame, se não for pedido o estudo radiológico inicial, o que deve ser a prática mais correta. Pode existir em relação do componente líquido articular ou da cavidade articular uma comunicação com a articulação subtalar posterior, portanto, através onde se forma um recesso talocalcaniano e com as bainhas dos ligamentos flexores, dos tendões flexores longos, nomeadamente do flexor do hálux e do flexor comum dos dedos. Também é muito útil no estudo de fraturas, nomeadamente se forem complexas, sendo bastante frequentes as fraturas do calcâneo por compressão vertical, que muitas vezes apresentam componentes fraturários dominantes e com uma morfologia grosseiramente em T deitado com pequeno braço anterior ou pequeno braço posterior. Em algumas artropatias deformantes pode ser útil também o estudo em TAC para melhor caracterização morfoestrutural das alterações ou para pesquisa de pequenos corpos estranhos interarticulares de natureza pós-traumática ou pequenas alterações osteocondrais ou muitas vezes para avaliação de fraturas subtis que não são muito evidentes em radiologia convencional ou para fazer o diagnóstico diferencial com núcleos de ossificação acessórios. Por exemplo, e algumas características importantes acerca dos ossos de pé, a presença do osso trígono, que é um osso acessório a não confundir com traço de fratura e que pode às vezes inflamar e dar o síndrome do osso trígono. O calcâneo tem um pequeno processo interno que é o sustentáculo tali, o ângulo longitudinal anterior medido por
o modo que já referimos na aula teórica, pode andar entre 120 e 130 graus. O ângulo de Bowler, que vai unir as duas linhas superiores do calcânio, da tuberosidade calcaniana posterior e do corpo posterior, e que deverá andar entre 30 e 35 graus e que poderá estar reduzido quando existam fraturas compressíveis do calcânio. Poderá ser um indicador indireto das mesmas quando elas são subtis. Lembrar também que a linha epifisária do quinto metatarso é oblíqua e não deve ser confundida com uma fratura transversa. Aqui a exemplificação do que já disse anteriormente em relação ao ângulo de Bowler. E lembrar também, embaixo à esquerda, a diferenciação entre epífise oblíqua do quinto metatarso e uma possível fratura transversa. E, portanto, não confundir estes dois aspectos. E, nas crianças, o talos geralmente é verticalizado à nascença e nos primeiros 2, 3 anos de vida e depois torna-se horizontalizado. Também, de igual modo, para avaliar por ressonância magnética o tornozelo, vamos obter informação no global de todas as estruturas, sendo que, por exemplo, em relação a ataque, pode ser menos eficaz na avaliação de microfissuras de natureza pós-traumática ou também no caso de doentes com traumatismo, muito edema e queixas dolorosas e lesões complexas, ataque será preferível. No global, serve para avaliar todas as estruturas musculares, tendinosas, ligamentares, musculares e própria integridade constituinte da medula óssea. Algumas considerações em relação aos ligamentos e à ressonância do tornozelo. Nos casos dos ligamentos temos os laterais e os mediais. Nos laterais o LPA, peroneotalar anterior, é o mais frequentemente lesado. Vemos aqui um pouco heterogéneo. As sindesmoses tibioperoneais anterior e posterior, em que a anterior também é mais frequentemente lesada. Os ligamentos do espaço talocalcaniano no seio társico, em que vamos ver os ligamentos interósseos e cervicais. Em relação ao tendão de Aquiles, lembrar que ele não tem uma bainha de cobertura e, portanto, quando existe líquido ou edema peritendinoso, ele não está coberto. Pode haver também uma densificação da gordura retrotibial posterior, que é o espaço de Kjaer, que poderá resultar de sinovite associada ao tendão de Aquiles ou de alterações pós-distensão musculotendinosa dos tendões posteriores do tornozelo. Relativamente aos ligamentos internos e à sindesmose tibioperoneal, nos ligamentos internos temos a considerar sobretudo o ligamento deltoide, com um componente superficial e profundo, em que é mais fácil a visualização do componente profundo. O componente superficial, um pouco em forma de leque, pode-se apresentar oblíquo e também ser visível complementarmente nos três planos axial, coronal e sagital. Geralmente as lesões do deltoide são menos frequentes e podem estar associadas a um trauma mais severo e processos patológicos ou lesões mais complexas. Aqui, por exemplo, podemos ver também parte dos tendões fibulares, curto e longo fibular, um pouco de líquido na interlinha peroneotalar. E passando então à descrição das sindesmoses, terem atenção que são duas, a posterior e a anterior. Geralmente a anterior é mais fraca e aparece mais frequentemente associada a lesões do ligamento peroneotalar anterior ou peroneoestragalino anterior, enquanto que a posterior pode estar associada a uma fratura de evolução ou a lesão traumática articular adjacente. Apresentam-se aqui dois planos axiais de ressonância magnética do tornozelo.
este um pouco mais alto, onde poderemos ver o componente musculotendinoso fibular e o componente musculotendinoso posterior-interno, que é composto pelos tendões flexores longos, o flexor do hálux, o flexor comum e o tibial posterior. Constituem a mnemónica anglo-saxónica de Harry, Dick and Tom. Em topografia anterior temos os músculos e tendões extensores e o tibial anterior, antero-interno, vendo-se também o ciliar terminal e o tendão de Aquiles em topografia posterior. Aqui poderemos delinear em parte a sinesmose tibio-peroneal anterior e a posterior. Mais à esquerda e num plano mais caudal, já em visualização do maciço társico, temos novamente os tendões fibulares. Geralmente o curto fibular é mais interno que o longo fibular. De novo os tendões flexores longos. Aqui parte de fecho do ligamento deltoide. Neste compartimento, correspondendo ao seio társico, há algum hipersinal, possivelmente por componente líquido. Aqui poder-se observar parte do componente ligamentar interno do ligamento plantar italo calcâneo navicular, o chamado spring ligament. Aqui descreve algumas características morfoestruturais dos ligamentos laterais externos do tornozelo, sendo que o mais afetado é o ligamento peroneo-talar anterior, aqui designado por anterior talofibular. O seio társico localizado entre o talus anterior e o calcâneo tem uma forma de cone e é preenchido por tecido adiposo e com alguns ligamentos, nomeadamente mais evidentes o cervical anterior e o interósseo posterior, ambos oblíquos. A presença também finas estruturas ligamentares que correspondem aos retináculos externos de difícil delimitação e os ligamentos principais mantêm a estabilidade em inversão. Como é uma zona com uma adequada vascularização, geralmente as alterações poderão decorrer sem intervenção cirúrgica. Uma lesão do ligamento interósseo pode dar origem ao síndrome do seio társico. São bem visíveis em T1, aqui temos em topografia anterior cervical. Aqui também, noutro caso, uma sequência diferente, tanto com um DP ou um T2 com saturação de gordura, com pouco de líquido visível no seio társico, enquanto que é uma sequência que não é sensível a líquido, ou seja, seria provavelmente um T1 ou um DP com preponderância de T1. Algumas estruturas aparecem também aqui identificadas e ter atenção que, como já referi, quando existe sufusão líquida ou edema, e aqui quando aparece blood estamos a falar de sufusão líquida, vêm-se melhores com DP T2 com saturação de gordura ou mesmo com a variante de T2 que já referi anteriormente, que é uma sequência Short Tau Inversion Recovery com preponderância de sinal T2 e de saturação de gordura em simultâneo. Referência aos tendões posteriores do tornozelo. Em relação aos peroneais, o curto peroneal é aquele mais frequentemente lesado. Em relação ao tibial posterior, é o que faz suporte do arco longitudinal medial e, portanto, em caso de lesão crónica, pode levar a pé plano. E o flexor do hálux longo poderá estar lesionado em dançarinos e jogadores de futebol. Lembrar a mnemónica do Harry, Dick and Tom, que nos diz que nos ligamentos postero-internos, de dentro para fora, é o do hálux, o flexor comum dos dedos, que é o Dick, e o Tom, que é o tibial posterior. Portanto, Harry de hálux, Dick de digitorum e Tom de tibial. Podem-se observar as diversas estruturas na imagem
À direita, chamando-se a atenção neste slide para o longo flexor do hálux, novamente, sendo que a lesão nos bailarinos pode ser agravada pela presença de um osso trígono. Pode apresentar também componente líquido, uma bainha sinovial que pode ter comunicação com a articulação tibiotalar. No caso do tibial anterior, pode sofrer um processo de ruptura aguda ou crónica por conflito a nível do retináculo dos extensores. É o tendão flexor de ação predominante na inversão. E já se chamou a atenção para processos inflamatórios que podem ocorrer a nível dos retináculos e que podem eles mesmos condicionar a mobilidade ou a funcionalidade dos tendões. E foi como isso temos o exemplo que ainda referi no slide anterior, do efeito dos retináculos extensores a nível do funcionamento do tibial anterior, e também ainda o efeito que pode ocorrer por conflito nos retináculos dos fibulares a nível superior e inferior no funcionamento ou na adequada mobilização dos mesmos. À direita apresentam-se também alguns ligamentos. Aí temos a aponevrose do plantar, que é vulgarmente chamada faixa plantar, que pode apresentar com frequência processo inflamatório posterior junto à inserção da tuberosidade calcaneana posterior inferior, portanto, vulgo designada a fascite plantar, e processo de avaliação fácil por ecografia e ressonância magnética. Apresenta-se aqui, de novo, uma referência breve aos retináculos dos fibulares, sendo que o superior pode condicionar, sobretudo, um processo de conflito do brevis, do fibular brevis, portanto, curto peroneal, enquanto que o retináculo inferior, sobretudo, é um padrão de conflito no longo fibular. Estes processos podem se acompanhar também de ocorrência de uma lesão tendinosa no eixo longitudinal. Na avaliação das articulações subtalares tem vários componentes, talocalcaneano posterior e talocalcaneano navicular com vários componentes. A avaliação pode ser radiológica por TAC ou ressonância. O TAC é sobretudo útil em casos de traumatismos mais complexos e a ressonância magnética mais limitada nesse sentido, e a radiologia convencional mais limitada nesse sentido. A ressonância é útil para avaliar os ligamentos principais da zona médio-társica, sobretudo os localizados no seio társico, interósseo cervical e o spring ligamento calcâneo navicular. De novo, uma referência ao osso trígono que aparece com frequência visível junto ao bordo posterior do talos e pode resultar por um ossículo acessório de não união do tubérculo lateral ou do processo posterior do talos, como aparece na imagem inferior à esquerda. E pode condicionar um quadro de conflito, sobretudo com o revestimento capsular posterior e originar, como vemos na imagem à direita, o aparecimento de componente líquido articular posterior proeminente representado por certas curvas, enquanto que podemos observar com uma seta retilínea longa um foco de contusão osteíte do talos posterior adjacente,
além de com uma pequena seta vertical em topografia intermédia, se ver a zona de sincondrose entre o osso acessório e o talos propriamente dito. A avaliação do tarso e dedos pode ser feita por planos frontais, oblíquos ou quase sagitais. Aqui temos um caso, um plano frontal e oblíquo. E em fraturas complexas poderemos precisar de fazer TAC. Por vezes pode acontecer pequenas fraturas de stress em que não há suspeição de lesão traumática óssea e o paciente, sobretudo em mulheres com osteoporose, queixa-se de dor e o diagnóstico é feito por ecografia de partes moles em que vamos ver o osso com solução de descontinuidade. Em situações mais complexas, com lesões musculotendinosas ou que estamos a pensar em lesões ligamentares de Lisfranc na transição tarso-metatársica, será útil recorrer à ressonância magnética. Na avaliação radiológica do pé e num plano em perfil, pode-se verificar a sobreposição dos metatarsos, sobretudo das suas bases, e por isso, se houver necessidade de desprezação dos mesmos, está indicada uma incidência oblíqua, que foi aquela que se apresentou na base do slide anterior. Na avaliação dos planos musculares aparecem como densidades hídricas em radiologia convencional e de difícil caracterização. Podem ser avaliados também em TAC, ressonância e ecografia, a ecografia e a ressonância com melhor resolução de contraste. No caso da ecografia, podemos ter também alguns artefactos de sinal conforme a orientação das fibras musculares que podem ser muito confusos no sentido de originarem pseudopatologias. Geralmente o padrão aparece hipoecoico com múltiplos pontilhados em eixo curto, que são fibrilhas musculares mais ecogénicas. Na TAC, os músculos aparecem com densidades hídricas, a gordura aparece escura. Na ressonância, é mais ou menos o contrário, os músculos aparecem com ligeiro hipossinal e a gordura, se não for suprimida, aparece com hipersinal, assim como a medula óssea.